Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Saiba que me é uma satisfação inenarrável recebê-lo nessa aula, meu querido pupilo. Hoje eu quero falar com você sobre funções da linguagem. E o nome, gente, é exatamente o que ele indica. Função, ou seja, para que é que serve a linguagem? Para que é que nós usamos a língua? Quando eu falo em língua aqui, eu não estou falando do órgão, né, que você mexe para lá e para cá, na boca do seu namorado, na boca da sua namorada. Quem explica isso para vocês, nessa parte biológica, fisiológica, é o professor Samuel. Eu não, eu estou aqui para falar da língua enquanto elemento do quê? De comunicação, como forma de comunicação. E um teórico russo chamado Roman Jakobson acabou descrevendo esse processo de comunicação apontando 6 elementos que constituem toda conversa, todo diálogo, toda troca de textos. Então, seja um texto escrito, seja um texto falado, nós sempre teremos estes 6 elementos que estão aqui no quadro. Sempre você vai ter aquele que fala. Por exemplo, neste vídeo, né, sou eu que estou falando para vocês, portanto, sou eu o emissor, tá certo? Emissor é aquele que fala ou escreve, tá certo? Da mesma forma, do outro lado vai ter alguém que escuta ou lê essa mensagem. Nesse vídeo, você é quem? Você é o meu receptor, tá certo? É aquele, portanto, que recebe a mensagem. Nós temos a própria mensagem, que é o quê? Que é o texto que nós produzimos. No exemplo aqui do quadro, a mensagem é essa que aparece no balão. O nosso personagem pergunta para o outro que está do outro lado do penhasco. Que tempinho ruim, hein? Perceba, gente, que toda mensagem, todo texto construído, seja ele falado, seja ele escrito, sempre vai tratar de um assunto. No caso aqui, qual é o assunto? O assunto é o tempo nublado. Portanto, a gente pode considerar que essas nuvens aqui é que são o assunto da conversa entre o emissor e o receptor. Gravou bem esses 4 elementos básicos? Nós ainda temos mais 2. Um deles, gente, é o meio de comunicação, tá certo? Esse meio pode ser simplesmente o ar, que propaga, né, as ondas sonoras, enfim, que faz com que a minha voz alcance vocês. Mas, no nosso caso em particular, além do ar, qual é o nosso canal? Qual é o nosso meio de comunicação? É aqui, o canal de Biologia com o professor Samuel Cunha, não é verdade? Então, gente, esse é o nosso canal, no caso, o YouTube ou a internet. No exemplo aqui do quadro, qual é o canal que permite que esse receptor escute a mensagem pronunciada pelo nosso emissor? É esse megafone. O meio de comunicação nós então chamamos de canal, tá bem? Eu falei para vocês que são 6 elementos, tá certo? E qual é o 6º elemento da comunicação? O 6º elemento da comunicação é a língua, né? É o próprio idioma. Nós, por exemplo, estamos usando a língua portuguesa, assim como também estão usando a língua portuguesa esses 2 personagens. E a isso nós damos o nome de código. O código, nesse caso, então, é a nossa língua materna, né? A nossa língua pátria, a língua que nós herdamos dos portugueses, que por sua vez herdaram dos galegos, que por sua vez herdaram dos romanos, enfim, língua portuguesa. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Emissor, aquele que fala ou escreve. Receptor, aquele que escuta ou que lê. Mensagem é o texto produzido. Assunto é o tema sobre o qual a gente fala, né? Ou sobre o qual a gente escreve. Sempre vai existir também o meio de comunicação. No nosso caso, repito, é a internet, é o YouTube, tá certo? E a isso nós chamamos de canal. E por fim, você sempre vai ter um código, uma língua. Essa língua tanto pode ser falada quanto escrita, como, claro, né, as línguas de sinais também. Aqui no Brasil nós temos a Libras, né, língua brasileira de sinais, mas há tantas outras aí em cada país, né? Enfim, gente, o idioma é
o código, tá certo? Eu falei para vocês que hoje nossa aula é sobre funções da linguagem. Por que é que antes de falar sobre funções da linguagem, eu apresentei esses elementos? Porque cada função, cada objetivo da língua se concentra, é focado em um desses elementos. Então, espera um pouquinho que o quadro agora vai mudar para que eu possa detalhar para vocês com mais carinho, tá certo? As particularidades de cada uma das 6 funções da linguagem. É isso aí. Agora aqui no quadro nós temos as 3 primeiras funções da linguagem, cada uma delas focada em um dos elementos de comunicação. A primeira função da linguagem que a gente precisa estudar é a função emotiva, né? Se ela é emotiva, ela está relacionada, obviamente, à emoção. Mas a emoção de quem? A emoção de quem fala, de quem escreve, né? A função emotiva é focada, portanto, no emissor. E se ela é concentrada, né, nos sentimentos, nas preferências, nas opiniões, nos pensamentos, na ideologia do emissor, logo, né, o texto que tem a função emotiva como a principal vai ser um texto em primeira pessoa, verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa. Tudo bem, gente? A função emotiva pode aparecer no seu vestibular, pode aparecer no Enem, também com o nome de função expressiva. Tudo bem? É a mesma coisa. Função emotiva, função expressiva, focada no emissor, verbos em primeira pessoa e linguagem que versa sobre os sentimentos e o pensamento de quem fala. Portanto, é uma linguagem subjetiva, focada no sujeito, tá? Quando que isso aparece? Isso aparece quando você vai contar um segredo para alguém, por exemplo. Você, em geral, vai falar da sua própria vida, então você vai estar fazendo uso da função emotiva da linguagem, tá certo, gente? A segunda função da linguagem é aquela centrada no interlocutor, no receptor, no destinatário da mensagem. Quando que isso normalmente aparece? Normalmente, essa mensagem é usada nas publicidades, nos textos publicitários. Talvez não seja do tempo, acredito que não seja, né, do tempo da maioria de vocês, mas no começo dos anos 90 tinha uma propaganda de um chocolate que dizia assim: compre batom, compre batom. É óbvio que isso aí é destinado para convencer o espectador, no caso, né, o consumidor, a adquirir aquele produto. Logo, o foco é o receptor, tá certo? Se o meu foco é no receptor, perceba que os verbos aparecem no imperativo e que essa linguagem vai ser o quê? Persuasiva, vai te convencer a fazer algo. Em geral, nos textos publicitários, é essa função a predominante. A função apelativa também é chamada de função conativa, tá certo? Mas, por favor, não confunda espinafre na caçarolinha com espingarda de caçar rolinha. Uma coisa é a função conativa ou apelativa da linguagem, o que é bem diferente de linguagem conotativa. Isso aí tem a ver com figuras de linguagem e é um assunto que fica para uma próxima aula. Tudo bem? Não confunda carrapato que dá no bicho com carrapicho que dá no mato. Vamos continuar. A terceira função da linguagem que vocês precisam estudar é a função referencial, que é centrada no referente ou assunto, tá certo? É quando nós conversamos sobre um assunto qualquer. Se você decide, né, conversar com seu amigo, com sua amiga sobre a vida de alguém, né, que não participa da conversa, você fofoca. Você está falando sobre uma terceira pessoa. Portanto, qual é a linguagem aqui? A referencial, porque o seu foco vai ser no assunto, né? Agora que eu estou explicando para vocês as funções da linguagem, eu também estou falando de um assunto qualquer, tá? Então, de novo, né, a gente tem o quê? A linguagem referencial. Quando Samuel dá aula de biologia para vocês e ele fala sobre os mais variados assuntos, ele fala sobre o reino animal, ele fala sobre as particularidades da célula, tudo isso são o quê? São temas a serem discursados, temas a serem conversados, temas a serem tratados, tudo isso são assuntos, tá? São referentes, e é daí que vem o nome, né? Linguagem referencial. Se você preferir, pode também lembrar dela como linguagem informativa, referencial ou informativa, uma linguagem destinada, portanto, a passar informações para o destinatário. Nesse caso, como, né, o assunto não participa da conversa, os verbos aparecem na terceira pessoa e a linguagem é uma linguagem objetiva, focada no objeto. Tá certo, gente? Agora, para nós testarmos os nossos conhecimentos, eu quero que vocês olhem aqui para essa canção do Almir Sater. Conhece essa canção? Ela é mais ou menos assim. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei.
ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sábado, ok, eu sei, já cansaram na minha voz. Vamos deixar a canção de lado e voltar para a aula. Gente, olhando para essa canção, qual é a função predominante? Qual é aquela que se sobressai? Olha um pouquinho aqui. Ando devagar porque já tive pressa, eu levo esse sorriso. O que é que você percebe? Né? Vem comigo. Percebe que os verbos estão em primeira pessoa? Olha só. Eu ando, eu já tive pressa, eu levo esse sorriso, eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, eu me sinto mais feliz, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Tanto os verbos quanto, os pronomes aparecem em primeira pessoa. Nós temos aqui um enunciador, um eu lírico, que está falando sobre seus próprios sentimentos, sobre a sua própria experiência de vida. Portanto, qual é a função de linguagem predominante nesse texto? É a função emotiva. Tudo bem, gente? Essa é a primeira parte da explicação. Agora, eu vou mudar essa metade do quadro para a gente continuar com as outras 3 funções. Dá uma olhada. Agora, para encerrar essa nossa aula, eu quero apresentar para vocês as 3 últimas funções da linguagem. A primeira delas, gente, é a função poética. Como o nome já indica, ela é principalmente usada quando nós nos preocupamos aí com uma mensagem mais elaborada, portanto, na linguagem literária. Não só na poesia, também na prosa. Qualquer autor literário usa e abusa da linguagem poética nos seus textos, mas não só nesses momentos, tá certo? Pensa, por exemplo, num advogado que tenta defender ali, o seu cliente, enfim, o réu. Esse advogado, ao mesmo tempo que usa a linguagem apelativa para convencer o juiz ou o júri, usa também da linguagem poética, uma vez que ele escolhe as palavras, escolhe a ordem em que ele vai apresentar aqueles termos, faz assim uma fala mais rebuscada, para que isso ajude que ele cumpra com a sua tarefa de defender aquele réu. Tá? Então perceba que a linguagem poética, ou melhor, a elaboração da mensagem, aparece em vários momentos do cotidiano. Então quando nós falarmos em linguagem poética, nós estamos falando em mensagem sim, mas mais do que isso, nós estamos falando na elaboração da mensagem. Quando eu falo em mensagem elaborada, eu estou falando de preocupação estética, de preocupação estrutural. Então é comum que apareçam figuras de linguagem, como a metáfora, a antítese, É comum também, que apareçam as inversões sintáticas, outros recursos para embelezar a língua. E claro, as rimas, as repetições sonoras, as assonâncias, as aliterações, e outras figuras de linguagem que vocês eventualmente estudaram, tudo isso enriquece o nosso poder de expressão, de expressividade. Então quando eu falo em linguagem poética, eu não quero falar só de poesia, eu quero falar do quê? Do texto elaborado, em qualquer momento que seja. Tudo bem, gente? Linguagem poética, texto elaborado, escolha das palavras, mensagem que se preocupa com a estética, com a estrutura, com a forma com a qual é construída. Muito bem. Outra função da linguagem, essa, mais particular, fácil de perceber, mas fácil de esquecer também, é a função fática. Você já percebeu que em alguns momentos nós usamos de palavras só para dar continuidade a uma conversa? Às vezes para iniciar uma conversa, quando você atende um telefone, normalmente você diz o quê? Alô. E o que significa esse alô? Esse alô não é só um cumprimento, esse alô é: ei, eu estou te escutando aqui deste lado da linha, então você pode começar a falar o que você tem para me falar. E do outro lado a pessoa responde: alô. E o que significa esse segundo alô? Que bom que você está me escutando, eu também estou te escutando, então agora nós podemos começar a nossa conversa. O alô, então, gente, serve para estabelecer a comunicação. Da mesma forma, nós usamos de algumas palavras para dar continuidade a uma conversa, para dar continuidade à comunicação. Se algum amigo seu abusa da linguagem emotiva, você, como resposta, abusa da linguagem fática. Quer um exemplo? Seu amigo chega pra você e começa: eu não sei o que aconteceu comigo, que de repente eu mudei muito, sabe, nesses dias. Eu até tava falando com ela, assim, tava falando com ele também, mas eles não estão mais falando comigo direito. Será que eu mudei? Será que eu fiz alguma coisa? O que será que tá acontecendo? Enfim, seu amigo tá preocupado com alguma mudança ali na vida, alguma novidade, algum drama pelo qual ele esteja passando, e você do outro lado, conforme ouve essa reclamação, fica como? Sei. Oh, nossa,
para, piá. Enfim, gente, quando você tem essas reações, né, esse o que é que isso significa? Esse sei, esse sei, enfim, esse sim. Isso é só para dar continuidade à conversa, certo? Essa própria resposta aqui, né? Certo. Isso também é o quê? Só para dar continuidade à nossa comunicação. Se essas palavras não têm um sentido expressivo, se essas palavras são usadas só para manutenção, né, ou para o início da conversa, da comunicação, como os exemplos que eu coloquei aqui, nós dizemos que toda, né, a sua atenção está no canal, seja o telefone, seja uma conversa cara a cara, enfim, né, é a função fática da linguagem. E por fim, você pode também usar a língua para falar da própria língua, ou seja, o foco vai ser o quê? Vai ser no código. Quando o foco é no código, tá certo? Nós dizemos que fazemos uso da metalinguagem. O que é metalinguagem? É uma linguagem que fala sobre a própria linguagem. Eu sou professor de português. Uso a língua portuguesa para falar de língua portuguesa. Então faço uso do quê? Da metalinguagem, tá certo? Se você lê um poema que fala sobre o próprio fazer poético, sobre a própria construção do poema, é um metapoema. Se você vê um filme que fala sobre a própria produção do cinema, de novo, aí você tem o quê? Uma metalinguagem. Então, metalinguagem é usar o texto para falar do próprio texto. É usar a língua para falar da própria língua. E agora o desafio final. Nessa mesma canção, não se preocupe, eu não vou cantar de novo. Nessa mesma canção, nós temos, além da função emotiva, uma outra, né? Uma dessas três, tá certo? Porque é assim mesmo, né? Um mesmo texto pode ter várias funções da linguagem, mas uma ou duas vão ser as predominantes. Além da função emotiva, que está aqui destacada, que outra função vocês percebem nessa canção do Almir Sater, hein? Se você disse que é a função poética, parabéns! Perceba que há alguma preocupação aí com a ordem das palavras, todo o texto é dividido em versos, há algumas repetições de palavras também. Toda canção é baseada na poesia, e por ser baseada na poesia e ser dividida em versos e ter algumas assonâncias, ou seja, repetições de sons vocálicos, ou aliterações, ou seja, repetições de sons de consoantes, nós temos uma preocupação estética, uma preocupação com a forma da mensagem. Por isso, além da função emotiva, uma outra função predominante nessa canção e nas canções e nos poemas em geral é o quê? A função poética. Então, muito obrigado, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, até mais!